Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, e dos blogs Olitok 2020 e Geografia Olímpica, e também da comunidade do Facebook Olitok 2020 Favoritos para Tóquio, retornando para mais uma filmagem desse livro de Olympische Kämpfe Innsbruck, Tóquio, 1964. Estamos na terceira filmagem. Já terminamos aqui a prova de duplas da patinação artística e, continuando com a patinação artística, vamos acompanhar a prova individual. Já aqui a descrição da prova e as fotos. Primeira foto aqui aparece a canadense, a Petra Burka, que conquistou a medalha de bronze. Abaixo, um dos melhores treinadores do mundo, Erich Zeller, junto com duas competidoras, a Uschi Kessler e a Inge Paul. Elas não conseguiram boa posição durante as provas. Possivelmente são competidoras da Alemanha ou da Áustria. Não, são competidoras da Alemanha. Essa na foto é a austríaca Regine Heitzer, que conquistou a medalha de prata. Então, na mesma página, temos a Petra Burka, do Canadá, medalhista de bronze, e a Regine Heitzer, da Áustria, ganhadora da medalha de prata. E, por fim, a grande campeã, a holandesa Silke Dijkstra, que foi medalhista de prata nos Jogos de 1960 e finalmente conquistando a medalha de ouro em 1964 para a Holanda. E ela, aqui, Silke Dijkstra, sendo cumprimentada pela rainha Juliane. E atrás o príncipe Bernhard. Então, nesta página, as três campeãs. Ouro para Silke Dijkstra, da Holanda. Prata para Regine Heitzer, da Áustria. E medalha de bronze, Sylvia Burke, do Canadá. Lembrando que os Estados Unidos foram uma grande potência nessa prova individual, mas que em 1961, 1962, acho que foi em 1961, uma equipe inteira dos Estados Unidos, embarcando para o campeonato mundial, acabou se acidentando, houve um acidente aéreo e todos os componentes ali acabaram mortos, competidores dos 16 até os 21, 22 anos de idade. Foi uma das grandes tragédias do esporte norte-americano. Nessa página já os competidores da prova masculina, aqui com 13 anos de idade, o Andrei Nepela, da Áustria, que conquistou com 13 anos conquistou a medalha de ouro em 1972 e ficou em 22º lugar nesses jogos. Dunkler Jack. Aqui uma representante da Tchecoslováquia e um da Áustria. A roupa ali é da Áustria. Abaixo, aliás, acima, o Scott Allen, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de bronze. O alemão, o Schoemetzler, que ficou na 12ª colocação. Então são esses os representantes aqui, os competidores dessa prova individual masculina. Aqui a descrição da prova e os grandes campeões. O Alain Calmat, da França, conquistou a medalha de prata, que sofreu uma queda. E o alemão, o grande campeão, o Manfred Schnelldorfer, que conquistou a medalha de ouro nessa prova masculina individual da patinação artística. E abaixo a forma como eram concedidas as notas, né, como os jurados mostravam suas notas ao público.
Aqui o comentário das competições do hóquei. Isso, já começa a falar do torneio de hóquei nessas páginas. Aqui a cidade, né, de Innsbruck. Um público enorme aqui para acompanhando esse desfile aqui. Você está vendo um desfile, um público enorme. A estrada Maria Theresia, Maria Theresia Straße, que seria a rua, né, Maria Teresa, em Innsbruck, na Áustria. E as competições do hóquei, né? Hóquei sobre o gelo. Uma alegoria aqui, talvez seja do carnaval austríaco. E uma figura em Igels, em Innsbruck, numa época de verão. E o resumo dos jogos do torneio de hóquei. A União Soviética, com a medalha de ouro, 54 gols a favor, 10 contra. A Suécia, com a medalha de prata, 47 gols a favor, 16 contra. E a Tchecoslováquia, com a medalha de bronze, 38 gols a favor, 19 contra. A União Soviética venceu seus 7 jogos. A Suécia e a Tchecoslováquia venceram 5 e perderam 2. O Canadá também venceu 5 e perdeu 2, só que acabou perdendo no saldo de gols para a equipe da Tchecoslováquia, perdendo assim a medalha de bronze do torneio. Aqui as fotos. Uma cena do jogo entre Tchecoslováquia e União Soviética. Os soviéticos venceram por 7-5. Aqui os atletas da União Soviética, aqui os tchecos. Aqui um gol da Tchecoslováquia, com os soviéticos aqui ao chão. E um jogo, uma disputa entre Suécia e Alemanha, 10-2 para Suécia. Suécia aqui de uniforme claro, derrotou a Alemanha por 10-2. Mais um momento, um jogo aqui da Alemanha e Polônia. E aqui a equipe soviética, que conquistou a medalha de ouro. A União Soviética foi campeã em 1956 e depois medalha de bronze em 1960 e finalmente retomando seu título nos Jogos de 1964. Campeã em 56, bronze em 1960 e campeã em 1964. A premiação da prova, os suecos, o Johansson, com a medalha de prata, o soviético Mayorov, capitão da equipe soviética, com a medalha de ouro, e o medalhista de bronze, o Franciszek Tikal, da Tchecoslováquia. Então essas três forças, esses países continuam sendo potências, né? A Rússia, a República Tcheca, a Suécia continuam sendo potências do hóquei masculino. Já as competições de salto de esqui, pessoas olhando as disputas em cima da árvore. E aqui o Shah do Irã, mais uma vez aparecendo no livro, acompanhando as disputas. E os campeões. 3 atletas dividiram as medalhas. O Veikko Kankkonen, da Finlândia, obteve uma de ouro e uma de prata. O Thoralf Engan, da Noruega, conquistou uma de ouro e uma de prata também. E o Brandit Saeg, da Noruega também, ficou com medalha de bronze nas 2 provas. Lembrando que houve a estreia de uma outra disputa na Rampa Grande, né, no torneio de salto de esqui. Aqui o norueguês, o Thoralf Engan, acima. E ao lado, o Veikko Kankkonen, da Finlândia, na disputa do salto na rampa especial. O Kankkonen acabou com a medalha de ouro, conquistou a medalha de ouro, o Veikko Kankkonen. O Thoralf Engan ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze foi para o Torgeir Brandit Saeg, também da Noruega. Então, ouro para a Finlândia, Veikko Kankkonen,
prata para a Noruega, Thoralf Engen, e bronze para a Noruega também, Torgeir Brandtsaeg. E posteriormente, na outra disputa, na rampa maior, a medalha de ouro ficou com Thoralf Engen, a prata com Veikko Kankkonen e a de bronze de novo com Torgeir Brandtsaeg. Então, os destaques aqui das competições de salto de esqui. E os representantes do Irã e do Líbano fazendo, né, jogando pimbolim, ou totó, né, como preferem outros, no alojamento, né, na Vila Olímpica. Aqui os resultados: Kankkonen ouro, Engen prata, Brandtsaeg bronze. Mais uma imagem do salto de esqui. O Kankkonen saltando e ficando com a medalha de prata. Acho que foi na rampa grande ou na curta. Aí precisa ver qual que é a normal e qual que é a especial, né? O público acompanhando as disputas de salto. E o Thoralf Engen, da Noruega, dessa vez ficando na segunda colocação. Grande resultado aqui do Thoralf Engen. Deu uma tremida aqui a imagem. 80 e 79 metros o Kankkonen. E aqui na outra, 93 e 90. Então essa é a rampa grande. A rampa grande é a que é a oposta ao salto especial. O salto especial é a rampa de 70 metros. E depois a rampa de 80, aqui está marcando 80 metros, depois pulou para 90, depois 120, e foi uma rampa maior que teve a vitória do Thoralf Engen, da Noruega. Kankkonen venceu na rampa menor e o Thoralf Engen venceu na rampa maior. Então, vitória do Kankkonen na rampa de 70 metros, prata para o Engen, da Noruega, e bronze para o Brandtsaeg, também da Noruega. E na rampa maior, ouro para o Thoralf Engen, prata para o Veikko Kankkonen e bronze para o Brandtsaeg, também da Noruega. E os grandes resultados desses jogos. A cerimônia de encerramento dos Jogos de Innsbruck, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Evert Brandage, fazendo seu discurso de encerramento, e a bandeira olímpica, né, sendo retirada e pondo fim aos 9º Jogos Olímpicos de Inverno disputados em Innsbruck, na Áustria. Os jogos foram um tremendo sucesso. Aqui os campeões até 1960, os campeões de cada prova dos Jogos de Inverno. Eram poucas provas até então. E uma imagem em Seefeld, aqui da região onde teve disputas dos Jogos de Inverno. Mais imagens da Áustria. Aqui um local onde tem um hotel e uma igreja, né, um local de recreação, e também há uma igreja. E o centro da cidade aí, bonito, bonitas construções, abrigando, né, o público. Já nessa página 129, inicia-se os Jogos de Verão, disputados em Tóquio, no Japão, já com a explicação do próprio Japão, o processo de escolha, 1959. Concorrência, em 1948. Aqui um templo em Enoshima,
no Japão, o local da disputa de judô e do voleibol, o complexo aquático, aqui a torre, né, de Komazawa, a torre Komazawa, o local das disputas de natação e os locais da competição, das competições de ginástica. Então, as construções, né, da moderna Tóquio, que emergiu em 1964 para sediar esses Jogos Olímpicos. Nessa página conta um pouco dos asiáticos nos Jogos Olímpicos, né, que demoraram um pouco para ingressarem nos Jogos, foi mais a concentração europeia, aqui os enfeites com flores para a cerimônia de abertura, a delegação da Alemanha, que competiu unificada pela última vez, a partir de 1968 a Alemanha foi separada, aqui a Ingrid Engel Kramer, que foi destaque da Alemanha nos Jogos de 1960, carregando a bandeira. Ela que era da Alemanha Oriental, né, grande Ingrid Kramer, e nesses Jogos conquistou uma medalha de ouro e uma de prata. Já o imperador Hirohito, ao lado da sua esposa ali, aliás, fazendo, né, declarando aberta os Jogos, soltura de várias pombas no momento de paz dos Jogos Olímpicos, com os atletas já em campo, o juramento do atleta proferido pelo grande ginasta Takashi Ono, que conquistou mais uma medalha de ouro na competição por equipes e com isso chegou a 13 medalhas, o maior medalhista da história do Japão. E abaixo, que dirigindo-se para acender o fogo olímpico, né, a pira olímpica, o Yoshinori Sakai, que nasceu em Hiroshima, na época do bombardeio, em 1945, quando a cidade foi bombardeada, recebeu a bomba nuclear dos Estados Unidos. Um grande momento, marcando um momento de renascimento do Japão. Né? Curioso essas fotos fazendo ligações entre um passado japonês, um passado que se deseja esquecer, né, que foi a derrota na guerra, com um futuro promissor e o renascimento com Yoshinori Sakai transportando, né, mostrando que sobreviveu, transportando ali a tocha olímpica. As competições de pentatlo moderno, o húngaro Ferenc Torok, que conquistou a medalha de ouro, né, repetiu a vitória do Ferenc Nemeth, que foi campeão em 1960, e manteve a medalha de ouro individual com a Hungria. Só que por equipes, a vitória acabou ficando com a União Soviética. A União Soviética venceu a competição por equipes. Momentos da disputa, que o alemão Elmar Frings caindo do cavalo, uma outra disputa entre o finlandês Keijo Van Halla e o alemão Uwe Adler, abaixo, e aqui o soviético Igor Novikov armando sua pistola para as competições de tiro do pentatlo moderno. Prova de natação, que o sueco Hermann Jansson foi o melhor colocado, 3:45:20 nos 300 metros. E o Ferenc Torok, aqui depois de cruzar os 4.000 metros, né, da disputa de corrida e garantir a medalha de ouro.
Medalha de prata ficou com Igor Novikov, da União Soviética, e de bronze com Albert Mokeyev. Por equipes, medalha de ouro para a União Soviética, prata para os Estados Unidos e bronze para a poderosa, fortíssima equipe da Hungria. Aqui o pódio da prova. Pódio da prova, o Ferenc Torok ao centro. Aí à esquerda, o Igor Novikov. E à direita, o medalhista de bronze, Albert Mokeyev. Curioso que os dois, tanto o Novikov quanto o Mokeyev, são bastante parecidos. Eles foram destaques aí do pentatlo moderno da União Soviética e conquistaram medalha de ouro por equipes. Então eles saíram dos jogos, o Novikov com uma medalha de ouro e uma de prata, e o Mokeyev com uma medalha de ouro e uma de bronze. E o Ferenc Torok, uma medalha de ouro e uma de bronze, campeão individual e medalha de bronze por equipes. Ele foi bronze por equipes, pois os Estados Unidos, né, ficaram com a prata. Os Estados Unidos ficaram com a prata e a Hungria com a medalha de bronze no pentatlo moderno. As competições de natação tiveram um forte domínio dos Estados Unidos, conquistaram aqui já, começando com a natação, tiveram um forte domínio dos norte-americanos, conquistaram 13 das 18 medalhas de ouro. A Austrália ficou com 4 e a União Soviética com 1. Aqui o norte-americano, o Donald Sculander, conquistou 4 medalhas de ouro nesses jogos. Foi campeão na prova dos 100 metros nado livre, campeão na prova dos 400 metros nado livre e também vencedor em 2 revezamentos. O 4 por 100 livre e o 4 por 200 livre. No 4 por 100 medley o nome dele não... Acho que no 4 por 100 medley não aparece como campeão. Mas o Sculander tornou-se o primeiro nadador a conquistar 4 medalhas de ouro numa única edição dos Jogos Olímpicos. 100 metros ele ficou com a medalha de ouro, a prata com McGregor do Reino Unido e o bronze com Hans-Joachim Klein da Alemanha. E nos 400 livre ele ganhou de novo a medalha de ouro, o Frank Wiegand da Alemanha foi prata e o Alan Wood da Austrália conquistou medalha de bronze. Grande domínio aqui dos competidores norte-americanos. Aqui o nado do Hans-Joachim Klein da Alemanha. Conquistou 4 medalhas nesses Jogos Olímpicos. E o Gary Hillman lá em cima recebendo medalha. Ele teve a medalha de bronze, ele derrotou o Klein, derrotou o Gary Hillman dos Estados Unidos na disputa pela medalha de bronze dos 100 metros nado livre. É o que afirma o texto aqui. Ele derrotou o Gary Hillman dos Estados Unidos. E aqui apresenta, né, a medalha sendo concedida a ele, ao Hans-Joachim Klein, junto com o McGregor do Reino Unido, né, ele recebendo aí a medalha de bronze. O McGregor do Reino Unido foi o medalhista de prata, isso mesmo. Então as duas fotos se referem ao Hans-Joachim Klein. Aqui abaixo, a disputa do nado de costas, que teve o domínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram com as 3 medalhas. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro, prata e bronze nos 200 metros nado de costas. A prova de 100 metros não foi disputada e a vitória ficou com Jed Graff. E abaixo, nos 400 medley, o alemão Gerhard Hetz, cumprimentando o norte-americano, o Richard Roth,
que conquistou a medalha de ouro. O texto fala aqui que o Gerhard Hetz conquistou a medalha de bronze e está cumprimentando o norte-americano Richard Hott. Nessa outra foto aqui, o norte-americano, o Roy Saari, ficou apenas ficou atrás dos outros competidores. Ficou apenas na 7ª colocação. Uma prova vencida pelo Robert Windle, da Austrália. Quero ver a prova aqui dos 400 medley. Foi o alemão Hetz, ficou com a medalha de bronze. E a medalha de prata ficou com esse daqui, o Roy Saari, dos Estados Unidos. Interessante, então, aqui, o medalhista de prata dos 400 medley, sendo mencionado aqui de uma prova de 1.500 metros, aqui o medalhista de ouro e o medalhista de bronze dos 400 medley. E aqui a prova do Jed Graff, que venceu os 200 costas. Eu acho que as fotos da natação poderiam ter uma melhor configuração. Vou ficando por aqui, já vai dar um bom tempo de vídeo. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, comunidade do Facebook Olitok 2020 e dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até um próximo.